10 verdades ocultas da Bíblia que você precisa saber. Já parou para pensar no que realmente se esconde por trás dos textos bíblicos? A Bíblia, com suas passagens cheias de mistério e parábolas complexas, guarda segredos que intrigam estudiosos e fascinam a humanidade há milênios. E hoje, vamos juntos desvendar 10 verdades ocultas da Bíblia que vão te surpreender, mesmo que você já conheça bem os seus ensinamentos. Se prepare, porque algumas dessas revelações podem mudar completamente a sua forma de ver esse livro sagrado e a história que ele conta. Uma verdadeira orquestra de autores, a Bíblia e seus mais de 40 compositores. A Bíblia, que muita gente pensa que é um livro só, é na verdade uma colcha de retalhos rica e complexa, costurada por mais de 40 autores diferentes. Reis, profetas, pastores, pescadores, médicos, pessoas de diferentes origens, épocas e perspectivas, foram inspiradas a registrar suas experiências e visões, formando o que conhecemos hoje como as Sagradas Escrituras. Durante séculos, pergaminhos e papiros serviram como papel para suas palavras, transmitindo ensinamentos de geração em geração, como um telefone sem fio divino. É de pirar a cabeça pensar que, apesar das diferenças culturais e de época, um fio condutor conecta cada um desses autores, uma harmonia que ecoa através dos tempos. Essa orquestra de vozes nos faz pensar: como pode tanta gente diferente, separados por tempo e espaço, ter contribuído para um livro tão unido e marcante? Muito além das palavras. Decifrando as linguagens da Bíblia. A Bíblia é um livro cheio de simbolismos, metáforas e alegorias. Um verdadeiro baú de sabedoria, onde cada palavra pode ter vários significados. Para desvendar seus mistérios, não basta ler como se fosse um jornal. Precisamos mergulhar num mar de interpretações e nuances. Pense, por exemplo, nos 7 dias da criação que a gente lê lá no livro de Gênesis. Serão 7 dias literais, como os nossos, ou uma representação simbólica de eras que vão além da nossa cabecinha? A Bíblia usa a linguagem da época para transmitir verdades profundas, tipo um ditado popular. As parábolas de Jesus, por exemplo, usavam elementos do dia a dia para ilustrar lições morais e espirituais. O mistério do número 7, da cultura hebraica à perfeição divina. Ao longo da história, os números sempre tiveram um significado especial, transmitindo mensagens que vão além da matemática. Na Bíblia, o número 7 é como um farol, iluminando a busca pela perfeição e completude. 7 dias da criação, 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 pecados capitais. Será que essa repetição é só coincidência? Para os antigos hebreus, o número 7 representava a totalidade, a união do divino com o terreno, tipo um abraço do céu com a terra. 7 eram os céus, 7 as esferas celestiais, 7 os ramos do candelabro sagrado. Essa simbologia atravessou os tempos, influenciando várias culturas e crenças. Todo mundo sabe que o dia 25 de dezembro é comemorado como o nascimento de Jesus, um dia importante para os cristãos, que lembra paz, esperança e renovação. Mas e se essa data, tão tradicional, não for bem a data real? A Bíblia, com toda a sua sabedoria, não diz exatamente quando Jesus nasceu. Alguns estudiosos acreditam que a escolha do dia 25 de dezembro, durante o solstício de inverno, foi uma estratégia da Igreja Católica para juntar as festas pagãs com as cristãs e facilitar a conversão de novos fiéis. Imagina só, celebrar o Natal com cara de carnaval? A primavera, época em que a natureza renasce, ou o outono, tempo de colheita, são apontados como datas mais prováveis para o nascimento de Jesus. O importante mesmo é o que o Natal representa: o amor, a compaixão e a esperança que a figura de Jesus traz para milhões de pessoas no mundo todo. A história da Arca de Noé, um dos contos bíblicos mais famosos, lembra um barco enorme, navegando por um mundo debaixo d'água.
Só que a descrição da arca na Bíblia é diferente daquela imagem que a gente sempre vê por aí. A arca de Noé, de acordo com as escrituras, parecia mais com um caixote gigante, um projeto inteligente para caber todo mundo e não afundar. Imagine um prédio de madeira gigantesco, com 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura, dividido em 3 andares, e com lugar para abrigar um zoológico inteiro. Essa estrutura colossal, construída por Noé e sua família seguindo as instruções divinas, representa a promessa de salvação e a renovação da vida depois do dilúvio? Imagine um mundo sem livros, onde o conhecimento é coisa de gente importante, trancado em mosteiros e bibliotecas inacessíveis. Nesse mundo, a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg, no século XV, foi uma verdadeira revolução, tipo internet na época. E que livro seria melhor para inaugurar essa nova era do conhecimento do que a Bíblia? A primeira Bíblia impressa por Gutenberg, conhecida como a Bíblia de 42 linhas, é considerada uma das coisas mais valiosas do mundo, um marco na história da comunicação. Com a prensa móvel, fazer muitos livros ficou mais fácil, democratizando o acesso à informação e abrindo caminho para a Reforma Protestante e o Iluminismo. Histórias perdidas. As escrituras que o tempo engoliu. A Bíblia que a gente conhece hoje é o resultado de um longo processo de organização, tradução e interpretação, influenciado por decisões humanas e por eventos históricos. Mas, e se, nesse processo, alguns textos sagrados tivessem se perdido no meio do caminho? Livros como o Livro de Enoque, o Livro dos Jubileus e o Livro de Jasher, que são mencionados em algumas partes da Bíblia, não entraram na versão oficial, ficando de fora das escrituras reconhecidas. Esses textos apócrifos, que alguns consideram heréticos e outros reveladores, mostram uma perspectiva diferente sobre eventos e personagens bíblicos, desafiando nossa compreensão da história sagrada. Imagina só descobrir, por exemplo, detalhes secretos sobre a vida de Adão e Eva, a rebelião dos anjos caídos ou a árvore genealógica de Jesus. Lúcifer, só o nome já lembra trevas, rebelião e o mal em pessoa. Mas o significado original do nome, aquele que traz a luz, ou estrela da manhã, revela uma história muito mais complexa e interessante. Na mitologia romana, Lúcifer era a cara da estrela da manhã, Vênus, que aparece no céu antes do sol nascer, anunciando o começo de um novo dia. Com o tempo, o nome Lúcifer passou a ser associado ao anjo caído, aquele que desafiou Deus e foi expulso do céu. Imagina um mundo onde todo mundo fala a mesma língua, compartilhando ideias, culturas e crenças sem precisar de tradutor. Era assim antes da Torre de Babel, segundo o livro de Gênesis, quando a galera, falando a mesma língua, resolveu desafiar Deus, construindo uma torre que ia alcançar o céu. Como castigo pela arrogância, Deus misturou as línguas, criando um monte de idiomas diferentes e separando povos e culturas. A Bíblia, na sua saga épica através dos tempos, superou as barreiras linguísticas, sendo traduzida para mais de 3.000 idiomas, virando o livro mais lido da história. Essa variedade de traduções permitiu que pessoas de diferentes culturas e origens se conectassem através de uma mensagem universal, tipo um WhatsApp divino. E assim termina nossa aventura pelas verdades escondidas da Bíblia. Um livro que, como o universo, está sempre em expansão, revelando novos mistérios a cada leitura. Vimos que a Bíblia, muito mais do que um livro de histórias, é um baú cheio de sabedoria antiga, cheio de simbolismos, metáforas e ensinamentos que nunca envelhecem. Se você curtiu essa viagem, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Compartilha este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos juntos desvendar os segredos da história mais lida de todos os tempos.